Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais uma tiragem aqui do canal Psique Mística. Eu sou a Aline e hoje a nossa tiragem ela vai ser intuitiva, ou seja, não vai ter nenhuma opção de montinho ou pedras ou qualquer opção para vocês escolherem, seja lá qual for o avatar. Hoje eu senti muito uma energia, assim como a tiragem de ontem. Se vocês não viram, vejam o vídeo, vou até tentar deixar aqui no card. É uma tiragem voltada para o lado sombra. É uma tiragem que eu não costumo fazer, embora seja uma tiragem que eu me sinto muito confortável. Eu peguei alguns decks, né, de lado oculto, com temática um pouco mais sombria, porém um pouco mais leve, digamos assim. Porque eu sei que o lado sombra, ele é um lado um tanto quanto incômodo, porque uma vez que você acessa seu lado sombra, ou que tá no oculto, se inicia um trabalho de cura muito profundo. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para poder ouvir aquele determinado assunto, aquele determinado. Tem pessoas que costumam falar defeito, mas eu costumo falar que são coisas que nós precisamos trabalhar nessa vida. São desafios que nós precisamos enfrentar nessa vida e que muitas vezes é doloroso. Então, assim, sem falar mais, eu já embaralhei. Eu vou usar o meu deck favorito. Eu costumo falar que todos são favoritos, mas esse aqui realmente é o favorito, que é o deck do Estranho Mundo de Jack. Eu vou usar um deck que eu ganhei do filme. Aqui em português, aqui no Brasil, tem o nome de Os Fantasmas Fazem a Festa, se não me engano, mas é aquele do Beetlejuice. Eu me esqueci o nome em inglês. Mas é maravilhoso. E o meu oráculo do Shadows and Light. Esse aqui eu vou usar como base da leitura, tá? Como eles já estão embaralhados, eu vou colocar aqui de lado primeiro. Vamos lá, universo. Sobre o que será a nossa tiragem intuitiva de hoje? Qual é a cura que os nossos consulentes precisam trabalhar? Ok, vamos lá. Princesa Nautilus, mensagem: poderoso crescimento pessoal. Uma bela sereia de olhos grandes, cercada por seus cabelos ruivos flutuantes, segura firmemente uma concha de náutilo. Ela é uma princesa subaquática, emocional, e está crescendo de maneiras que nunca imaginou, pois em breve será rainha e precisará tomar decisões. Ela se sente insegura sobre seu desempenho quando ascender ao trono e incerta se conseguirá exercer seu poder. Ela é muito pensativa, enquanto contempla o futuro, mas ao seu redor estão os símbolos de seu futuro sucesso. Como tá em inglês, pessoal, tô usando a ajuda de um tradutor aqui. Ok. A princesa Nautilus fala: eu sei que sou forte, mas a maioria das pessoas pensa em mim como gentil, amigável e boa. Agora que serei governante, e se me virem como alguém sedenta por poder, dominadora, gananciosa ou controladora,
Quaisquer que sejam os pensamentos daqueles ao meu redor, haverá mudanças à medida que eu mudar, e continuarei a me agarrar ao meu Nautilus, pois ele sempre me lembra de crescer de maneiras que estejam em sintonia com o meu propósito, minha integridade e o que sinto ser certo. Prometo ser firme e verdadeira, apesar dos desafios que estão por vir. Prometo não abusar do meu poder, mas usarei e como resultado eu, como você, crescerei de maneiras que estejam em sintonia com meu verdadeiro eu e meu verdadeiro propósito. Mensagem de adivinhação. Você pode ser uma alma muito gentil, apaziguadora e tímida, que está enfrentando um desafio. O universo está lhe pedindo para assumir um papel mais sênior e visível, e você está preocupado se pode ser poderoso e ainda ser uma boa pessoa. As pérolas aqui significam que você deve agir a partir de um lugar puro e natural e tratar essa busca como uma tarefa sagrada. O Náutilo diz que você crescerá de maneiras perfeitas e perfeitamente proporcionais, assim como o Náutilo. E este é um resultado natural para você. Espere crescer cada vez mais com o tempo. Este é um momento de transformação espiritual e emocional, que pode chegar até você por meio de um amigo mais velho ou mais experiente. Ele compartilhará suas habilidades e alguns de seus segredos com você. Você pode estar prestes a experimentar uma amizade mais profunda, conhecer um professor que realmente abra sua mente para um novo reino de descobertas, ou encontrar um treinador que possa orientá-lo de tal forma que seu potencial floresça forte e rapidamente. Gente, ao meu ver, é só uma continuação da tiragem de ontem. Da tiragem intuitiva de ontem, que falou sobre crescimento pessoal, sobre confiar no seu poder pessoal, na sua essência, em um início, em um trabalho espiritual muito significativo que mudaria vidas. Então, assim, aqui com essa mensagem, o lado sombra que eu tenho como entendimento para cura e que vocês precisam pôr uma luz no sentido de observarem e trabalharem como cura, é que vocês são pessoas extremamente gentis, pessoas extremamente amorosas, e que isso não impede de que vocês tenham um poder pessoal grande. É que a gente costuma, nessa sociedade que a gente vive, as pessoas costumam achar que bondade é fraqueza. E não é isso. Na verdade, eu diria que pessoas boas, sim, são fortes. Porque você, nesse mundo, passar por coisas difíceis, duras, que poderiam fazer com que a maioria das almas se corrompessem, e você passar, eu não digo ileso, porque nesse plano a gente costuma aprender muito pela dor, mas se vocês passarem por desafios pesados na vida, como doença, como seja lá o que for, e ainda assim vocês trazerem na alma de vocês uma bondade, uma essência pura, empatia, amor ao próximo. Eu não tô dizendo que ser 100% boa a todo momento, mas não. Trata-se daquilo que vem do fundo da alma. Isso é a verdadeira força. Você se manter intacto diante de tantas coisas ruins que lhe aconteceram, a pessoas boas que vocês amam também, boas ou não, na verdade, né? As pessoas que rodeiam vocês, e isso não moldar um caráter ruim em vocês, isso sim é a verdadeira força. O fato de vocês assumirem maior responsabilidade na vida de vocês, seja espiritual,
seja amorosa, seja em família ou principalmente profissional, não diminui a capacidade de vocês diante de tomada de decisão. E também isso não inibe de vocês de errar. Todos nós erramos, todos nós estamos passíveis de erro e o erro faz parte do processo. A questão é se você vai seguir errando da mesma forma e o que você vai fazer com aquele erro. Se ele te torna mais humilde, se você aprende com ele, se você ensina outras pessoas de forma humilde também. Então, assim, é muito difícil ser bom hoje em dia. Porque o mundo te pede para ser ruim, ter sentimentos ruins, ser egoísta, ser algo que você não nasceu para ser. E é o verdadeiro desafio aqui. Beleza, vamos lá ver o que o tarô fala pra gente. Gente, a energia que tá passando aqui é uma energia bem forte, viu? Ó, eu tô abrindo a boca muito, é uma cura muito forte. Esse é o incômodo que a gente tem que lidar quando começa a falar, sobre lado sombra, né? Vamos lá, universo. O que mais a gente pode falar sobre esse desafio do lado sombra dos nossos consulentes? Rei de ouros. O que mais, universo? Rei de ouros. Essa carta aqui, ela tinha caído enquanto eu tava embaralhando antes de começar a gravar. 6 de espadas. Vou deixar essa carta aqui, ó. Vamos ver se consigo deixar ela apoiada aqui. Aqui atrás do atame. Tá. 3 espadas. O que mais, universo? 4 de espadas. Mais uma. 2 de espadas. É muita carta de espadas, né? É que assim, o problema de vocês nunca foi os sentimentos. Vocês são seres sentimentais no sentido de saber identificar as emoções de vocês. São maduros emocionalmente. E aqui, o Rei de Ouros, né? Pode ser associado ao arquétipo do Rei Midas. Com esse sentimento de vocês são pessoas extremamente prósperas. E eu também sinto que vocês trazem prosperidade e abundância para quem está à sua volta. Porém, isso não traz... isso traz um certo incômodo para as outras pessoas. Porque o fato de vocês serem naturalmente assim faz com que as outras pessoas se questionem o porquê que você... sendo diferente do que se comumente faz com que vocês sejam dessa forma. Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, vivem num mundo automático, né? No mundo material. O mundo material traz muitos sentimentos de ganância, de que o dinheiro ou as coisas materiais são o mais importante. Então, o fato de vocês serem pessoas sentimentais, carinhosas, respeitosas, educadas e prósperas também financeiramente, isso põe muita gente pra pensar, sabe? Muita gente pensa, e eu sinto muito que esse aqui realmente é o propósito de vocês. O modo como vocês são faz com que as pessoas pensem, será que realmente eu tô certa? As pessoas podem não mudar, mas que fazem elas pensarem, isso faz. E isso faz parte do propósito de vocês, né? Fazer com que as pessoas pensem se elas realmente estão no caminho certo, sendo mais materialistas. Só que isso acaba deixando vocês um pouco
Da mesma forma como as outras pessoas ao redor de vocês pensam se estão agindo de forma correta, vocês também pensam. Só que vocês pensam tanto que chega a cansar, esgotar, porque é como se vocês tivessem uma briga interna gigantesca. Vocês tentam ir contra a essência de vocês, tentam estar enquadrado na sociedade para que sejam aceitos. E isso aqui acaba deixando vocês sem conseguir ver, né? Aqui é o 2 de paus, né? Vocês planejam, eu falei até 2 de espadas, né? Porque o sentimento aqui tá tão grande que também tem uma energia de 2 de espadas implícita aqui. Mas aqui, sendo o 2 de paus, põe vocês a pensar, planejar também o que vocês devem fazer e para que vocês consigam decidir, na verdade, o que é melhor para vocês, é necessário que vocês descansem um pouco esses pensamentos. Porque aqui vocês ficam há muito tempo pesando e planejando as ações e controlando os pensamentos e o que vocês têm que falar e fazer, que cansa. Tá, vamos ver aqui, universo. O que mais a gente tem para dizer sobre isso aos nossos consulentes? Tá. Opa. Então. Aqui é a carta da lua, né? A carta da lua, ela fala muito sobre pensamentos ilusórios, sobre situações ocultas que vocês não conseguem ver. E tem a foto de 2 fantasmas aqui, né? Que é aquela cena do filme que a menina tira a foto deles aqui e vê que eles não têm pés. Fantasma remete muito a coisas do passado, né? Coisas que vocês achavam que estava resolvido, estava morto, mas na verdade não estão. São sentimentos que vocês acharam que tinham curado, mas ainda incomoda muito. O que mais, universo, que tá no oculto? Cinco de ouros, e esse sentimento aqui, ele deixa vocês muito desequilibrados em relação a achar que vocês não estão recebendo o mesmo que vocês dão, na mesma proporção. Porque vocês tentam se encaixar num perfil aceito socialmente ou no ambiente que vocês frequentam. Só que não tem jeito. A essência de vocês fala mais alto. E aí, obviamente, você vivendo em um lugar em que as pessoas não são tão acolhedoras, torna vocês pessoas mais tristes em alguns momentos, né? Só que a bondade de vocês fala mais alto. Faz com que vocês sejam pessoas mais comedidas, né? A carta da força. Faz com que vocês acabem se tornando pessoas mais reclusas. Só que isso, de certa forma, é bom, né? Faz com que vocês observem mais, aprendam mais. Porém, por vocês terem a essência reprimida, vocês sentem uma ansiedade, altos e baixos, assim, sabe? É bem a característica da carta da... São arcanos maiores, né? A vida trazendo isso como lição para vocês. Altos e baixos. Tem momentos que vocês estão extremamente entregues à essência de vocês, a essa bondade, e há momentos que vocês procuram tornar-se pessoas mais duras, né? Controlando os sentimentos, as emoções de vocês.
fundo do deck, o Sol. Só que vocês são o Sol na vida de muita gente. É duro, é difícil ter essa responsabilidade, eu sei. É muito difícil você ser diferente. As pessoas não aceitam muito bem as diferenças, né? De repente você convive em uma sociedade que um ambiente corporativo, por exemplo, e você assume um cargo de liderança, e você costuma ser muito doce com as pessoas, muito boa. A tendência é que aquelas pessoas não valorizem o seu papel de líder. Você tem que ser um pouco mais incisivo, mostrar que ser humilde não significa que você não tenha respeito ou que você não tenha capacidade. Leva mais tempo você ganhar respeito com ações e atitudes quando as pessoas já te têm um preconceito de ela é muito boa, é fácil de enganá-la. É cruel, mas interessante quando você começa a perceber como a vida funciona. Tudo leva tempo. O que mais, universo? Tá. E mais uma cartinha aqui. Quatro de espadas, de novo, a necessidade de descanso, né? De tanto lutar contra tudo e todos, né? Que é o sentimento de vocês. Vocês não podem se esquecer que muitas vezes a pausa é necessária. 5 de espadas, né? Porque vocês vivem a todo momento armados, né? É como se vocês tivessem que constantemente defender os seus ideais. E vocês não param. Apesar de todos os desafios, vocês são pessoas extremamente fortes. São pessoas que sabem equilibrar as decisões entre razão e sensibilidade, né? Essa maturidade emocional que mostrou com o primeiro deck é o que move vocês. Aí, óbvio que vocês são pessoas que tendem a prosperar muito, e isso acaba deixando de novo, algo do passado. Você desperta sentimentos e formas de pensar nas pessoas. E vocês são pessoas extremamente espirituais também. Vocês, assim como foi falado ali no conselho da princesa Nautilus, que vocês terão pessoas lhes ajudando a tomar decisões, aprender com as situações. Aqui também pode ser muito ajuda espiritual, tá? De mentores espirituais. O que mais, universo, a gente pode dar como conselho para os consulentes que ia falar, escolheram a opção para os consulentes? Vamos lá, universo. Esse aqui. O sol. De novo o sol. Isso aqui é para lembrar que vocês iluminam a vida, a mente das pessoas. Vocês têm uma responsabilidade muito grande, mas antes de tudo, a responsabilidade é com vocês mesmos. A força, de novo, gente. Parem de controlar tanto o sentimento de vocês. Não é errado ser uma pessoa boa. Ao contrário, isso é raro. Olha a torre. Gente, só arcano maior. Eu embaralhei várias vezes.
Significa que a vida está muito presente para fazer essa transformação na tua vida. O universo muito presente para fazer essa transformação na sua vida. Não controlem. O carro de novo. Gente, vocês são pessoas que movem vidas. Move a vida de vocês e move vidas. Vocês têm uma capacidade analítica imensa. Não subestime isso. Não prendam isso. A vida vai vir trazendo uma situação que vai desestruturar tudo isso aqui. Esse lado sombra de vocês, esse medo que vocês têm de serem aceitos em uma sociedade, em um ambiente, em outras pessoas, isso aqui vai vir por terra. Porque a essência de vocês é muito mais forte, é muito mais necessária, porque faz parte do propósito de vida de vocês. 8 de ouros, aqui de novo, um trabalho. Vai ser um trabalho muito... vamos falar redundância, né? Trabalho que vai dar trabalho. Sim, vai dar. Mas vocês não estão sozinhos aqui. Tá vendo que tem? Eu vejo aqui esse saco como... saco de presentes como objetivo de vocês. E aqui, vocês, não sei porquê, chamou a atenção vocês como vermelho. Depois procurem aí qual o significado da cor vermelha, que ao meu ver é a ação. E aqui, os seus mentores espirituais, pode ser até pessoas no plano físico, mas que são usadas através da espiritualidade para ajudar vocês nesse propósito, que é muito maior do que a necessidade de ser aceito, de se encaixar em uma sociedade que, na verdade, gostaria muito de ser como vocês. Essa é a verdade. Hipocrisia, essa é a palavra que me vem à mente. Não da parte de vocês, mas da parte de uma sociedade que é hipócrita no final das contas. Então, aqui, 4 de paus, estrutura, de novo, gente, pessoas vão ajudá-los a se estruturar. E 4 de ouros, não se apegue às pessoas, não se apeguem à necessidade de ser aceito, não se apegue a esse... como eu posso chamar? Hábito. Esses maus hábitos. Não se apeguem. Porque se vocês se apegarem, isso aqui não vai ser fácil, porque não vai permanecer. A torre é algo que foge do controle. É o universo intervindo para que você siga o caminho verdadeiro que você deve seguir. 10 de copas. Gente, o que mais? Realização plena. Para mim, o 10 de copas, além de uma realização emocional, ela é uma realização que vem trazendo tudo. Financeiro, amoroso, familiar, tudo. Vocês são pessoas prósperas. E, as de paus. As de paus é um início, uma ação, costuma ser rápido. E é muito bom. E por fim, a imperatriz. Gente, vocês são imperatrizes. Independente do gênero aqui. Vocês são pessoas criativas. Vocês nutrem as outras pessoas à volta de vocês. Tudo que vocês tocam. Rei de ouros. Prospera. Por quê? Porque vocês são pessoas boas. Vocês não se corrompem. Vocês têm um desafio na frente de vocês e vocês encaram. E se for uma situação ruim, porque a vida é cheia de desafio, vocês sempre, sempre, sempre ajudam. Sempre conseguem superar e, principalmente, sem corromper a alma de vocês, os sentimentos de vocês, o caráter de vocês. Aqui eu sinto que são pessoas muito íntegras, que o caráter e os valores que vocês têm são inegociáveis. E é importante que se
preste muita atenção também com relação ao lado sombra desse arquétipo aqui. A imperatriz, ela é nutridora, sim, ela nutre, mas ela também tende a se anular para colocar os interesses e as outras pessoas acima de si. Não se esqueçam do que saiu aqui de 4 de espadas nessa jogada, não tá na história. Se cuidem. Não é egoísmo você parar e descansar. É necessário. Porque eu ouvi em um canal que eu acho que foi da Sara Zaad, que ela fala que como um curador irá curar outras pessoas se estiver em uma situação que o coração tá pesado. Então, assim, não tem como você curar os outros de verdade se vocês não estiverem curados também. E pra mim, a cor verde remete muito à saúde, né? A cura, seja ela emocional, física, não importa. Então, podem usar, sim, o arquétipo da imperatriz essa semana. Usem com sabedoria, né? Porque assim como ele te traz o benefício, ele também traz a carga do lado sombra. Então, usem, porém, não por muito tempo, e também prestem muita atenção nas ações que vocês já têm tendência, que é colocar os outros, seja o interesse deles de interesse ou de pensamento para você ser aceito, não importa. O que importa aqui é que vocês estejam bem para poder fazer o desafio, o propósito que vocês assumiram nessa vida. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que essa tiragem possa chegar a uma pessoa ou a várias pessoas que precisam de ajuda, que precisavam ouvir esse recado. Eu desejo a vocês um excelente dia, que Deus abençoe a vida de vocês, que os deuses abençoem a vida de vocês e que vocês sejam muito felizes, porque é para isso que nós viemos aqui nessa terra, nessa vida, nesse plano, para sermos felizes e evoluirmos também. Que assim seja. Namastê.